Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui está tudo ok, certo? Então, vamos aqui retornar aos conteúdos de informática. E o nosso assunto é hardware, tá? Mas antes, vamos primeiro agradecer ao nosso Deus, tá bom? Por favor, fechem os olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, pela misericórdia divina, pela vida. Obrigada por mais um conhecimento. Que o Senhor nos abençoe, nos dê coragem, muita fé e força de vontade para poder aprender esse novo conteúdo. Amém. Pronto? Vamos lá. Como eu já falei, é o hardware, né? E eu trouxe uma imagem aqui do computador, de alguns elementos que compõem um computador. E o que é o computador? É uma máquina. E essa máquina, ela é uma máquina eletrônica capaz de quê? De manipular vários tipos de informação, como por exemplo, vídeos, gráficos, né? É uma máquina que facilitou muito a vida do ser humano, tá? Mas desde que nós sabemos lidar com ela e utilizá-la para o bem, tá bom? Então eu trouxe aqui alguns componentes que fazem parte. Ao meio, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ao meio, vocês estão vendo aqui essa caixa, tá? E o que significa essa caixa? O nome dela é gabinete. Esse gabinete, ele tem um cérebro. E como é o nome desse cérebro? Se chama CPU. A CPU fica dentro da caixa que se chama gabinete, porque a gente olha logo para essa ferramenta, olha a CPU. Não, é o gabinete. CPU é o que fica dentro. É como se fosse o cérebro, tá? E aí traz o que é que tem dentro desse cérebro. No caso, é como se fossem os miolos, esses elementos aqui, que está dentro. Vamos aqui, ó. Nós temos a placa-mãe, tá? Que é muito importante. Nós temos também, isso aqui é como se fossem vários cabos para fazer uma conexão. Nós também temos aqui um disquete, antigo disquete que não é do tempo de vocês. O leitor de DVD, né? Que a gente geralmente vê nos notebooks. No próprio gabinete também tem. Fica mais ou menos por aqui. Né? Fica assim embaixo, lá embaixo, o leitor. Isso tudo fica dentro do CPU, tá? Nós temos aqui uma espécie de memória, uma placazinha como se fosse uma memória, que também fica dentro da CPU. Aí o que temos que fica fora? O teclado, o mouse, a impressora. Tudo isso, todas essas partes, vocês estão vendo, tudo que eu falei aqui, o monitor, tudo que eu falei são partes tocáveis, não são coisas tocáveis, são partes físicas. Então, quando a gente vê essas partes físicas, o nome que se dá para isso, para esse conjunto, é hardware, tá? Hardware. Então, vamos lá. Espera. Aqui pro segundo. Como eu já falei, hardware, parte física dos aparelhos eletrônicos, é o corpo da máquina. Então, tudo aquilo dali compõe um corpo para formar o computador, né, que nos auxilia aí no nosso dia a dia, na praticidade para a nossa vida, né, para trazer praticidade para a nossa vida, trazer conhecimento, N coisas que ele serve. Aí aqui eu dei os exemplos, como eu já falei lá naquela primeira imagem, mas eu trouxe um exemplo aqui de forma mais clara para vocês enxergarem melhor. Aí eu tenho o que de parte física desse aparelho eletrônico, desse corpo, dessa máquina? É o mouse, o monitor, a CPU
que o que vocês estão vendo aqui se chama o quê? Gabinete, né? Gabinete. E o que fica dentro do gabinete é a CPU, que é o cérebro. Aí vamos aqui. Temos o quê? O teclado, as colunas, os fones, tudo isso são partes físicas, são partes tocáveis e que a gente chama de... Muito bem, porque acertou falar o nome hardware. Certo, galera? Então temos aqui. Aí o que que vai acontecer? Bom, eu falei da CPU, que o que significa CPU, no caso, é o cérebro, mas o sentido da sigla, que conhecido como unidade central, unidade central de processamento. A CPU, ela pode ser tanto classificada como UCP ou CPU, tá? Vocês podem encontrar essas duas maneiras, tanto UPC quanto CPU. Então, a sigla vai significar Unidade Central de Processamento. Como eu já disse, é como se fosse o cérebro da máquina e que vai processar todos os dados que serão armazenados lá no computador para poder nos dar alguma resposta daquilo que a gente busca nessa máquina, tá? Então, vamos lá. Aí, o que que acontece? Nós temos os periféricos. Deixa eu botar aqui. Nós temos os periféricos, tá? E esses periféricos, eles vai ter uma classificação, vão ser classificados em 3. É o de entrada, o de saída e os mistos. Então, esses periféricos, eles vão nos ajudar a determinar algumas tarefas, tá? Aí eu trouxe aqui, né, os periféricos de entrada. São enviadas as informações e comandos. Então, ele serve para enviar os comandos, as informações para dentro do computador, para dentro da CPU, da caixa de gabinete, onde a CPU vai processar e armazenar os dados. Então, periférico de entrada, são enviadas informações, né, enviados os comandos. Aí os de saídas, após os comandos enviados, são exibidos os resultados. Então, os periféricos de saída vão trazer os resultados. O de entrada vai enviar os comandos. E existem também os periféricos mistos, que vai realizar os dois comandos, tanto de entrada quanto de saída, tá? Eu vou mostrar agora os exemplos que vocês, para entenderem melhor cada periférico. Então, os periféricos de entrada. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o teclado, né? O teclado aqui. O que é que acontece com o teclado? Eu vou digitar, vou mandar a informação, não é? Por isso que é periférico de entrada. Eu tenho o mouse, conhecido aqui como rato. Então, ele facilita o trabalho com os grafismos que surgem no ecrã, introduzem instruções. Então, vocês observam que o mouse, quando a gente está lá na tela, que aquela tela lá, né, o monitor, nós tem uma setinha e a gente vai utilizando o mouse lá, movendo ele, e a gente vai instruindo aquela seta para onde a gente quer, né? Então, além do mouse, nós temos o que? Microfone, introdução de sons, o digitador de imagem ou scanner, leitor de código de barras, que são os mais conhecidos, máquina fotográfica digital. Então, todos esses são periféricos de entrada, viu? Aí, quando vocês virem isso aí, você já sabe. Quando olhar para o teclado, sabe que ele vai ser o quê? Um periférico de entrada, um mouse de entrada. Tudo aquilo que vai enviar informação para dentro do seu computador, lá para dentro da sua CPU, vai ser periférico de entrada. E temos o de saída.
que vai ser quem? Opa, o microfone, de novo, tia. Sim, o microfone, ele vai ser de entrada e de saída. De entrada, introduzindo o som, e de saída, porque ele vai sair o áudio. E pra gente ouvir, né? Então, vamos ter aqui o monitor. Tá vendo aqui o monitor, essa tela aqui. Aqui não, hein? O teclado. E ele é de entrada, né? Aí temos aqui caixa de som, o projetor. Esse projetor aqui, ele é muito utilizado em sala de aula, principalmente. A gente até utilizou ele no começo das nossas aulas, que ele serve para emitir a imagem, tá bom? Aqueles slides, aquelas imagens que vocês viram no começo das nossas aulas, assim que começou esse negócio da pandemia, que a gente voltou, a gente utilizou isso aqui, ó, o projetor, tá? A gente conecta ele no notebook e tal, emite uma imagem Vocês já viram aqui também na sala, a gente de vez em quando usava na sala de aula, pra gente apresentar alguma coisa, algum vídeo, alguma fotografia, né, algum assunto, algumas imagens, a gente usa isso aqui. Então, ele é de saída. Aí temos aqui a impressora de saída, headphone também de saída, viu? Então, todos esses aqui vão ser periféricos de saída, porque eles estão nos dando algum resultado, tá? Eles estão... foi processado... Tá trazendo resultado para nós. A gente viu o comando com o periférico de entrada e o de saída, ele realiza o processo de nos dar o resultado final. Então, vamos para o próximo. E também existem os mistos. Olha, vocês lembram do microfone? O microfone, ele pode ser considerado o quê? Um periférico misto, porque ele é tanto de entrada quanto de saída, né? Então, ele serve para os dois. Aí, nós temos aqui o pendrive de entrada e de saída. Por quê? Porque o pendrive aqui, ó. O pendrive, ele serve tanto... Temos aqui, ó, o pendrive, né? Porque o pendrive, ele serve tanto de entrada... Temos aqui também, ó, o pendrive, não é isso? O pendrive, ele serve tanto para entrada quanto saída, né? Por exemplo, ó, aqui, né? Por exemplo, porque o pendrive, quando a gente coloca lá no gabinete, né? Ele vai enviar uma informação para o CPU e aí a gente vai ler lá no monitor, né? Na tela. E também eu posso pegar, por exemplo, eu quero ver um texto, tá no pendrive, eu olho lá no pendrive, aí ele envia o comando e esse texto que tá na pasta lá do pendrive, que tá dentro do pendrive, alguma pasta, eu vou enviar para poder imprimir. É por isso que ele é de entrada e saída. E também porque, por exemplo, no pendrive eu posso gravar o quê? Colocar várias músicas, se eu quiser, para eu escutar. Então eu gravei lá e ele vai emitir, entenderam? Por isso que é de entrada e saída. Aí, os CDs também, tá? De entrada e saída, por isso que é considerado periféricos mistos. A impressora também, porque eu tenho que conectar ela, né? E depois que eu conecto, tem lá na tela, quem mexe muito com isso, imprime coisas e tal, dá o comando para a impressora, clica lá, né? Vou botar aqui imprimir, impressora, tem que dar o comando, depois ela coisa o resultado, alguma coisa, algo parecido. Então, impressora, pendrive, CDs, e modem é parecido com o pendrive, viu? Só pra gente ter uma noção. Microfone. Aí, vamos também classificar o quê? As memórias, porque o diferente dos seres humanos, a máquina, que é o que nós estamos falando aqui, o computador, ele tem várias memórias, gente, tá? Diferente dos seres humanos, que só tem uma. Então, o que acontece? Temos as memórias temporárias e as memórias permanentes. A principal memória de um computador é chamada de memória RAM, tá? Ela é uma memória volátil, ou seja, o que isso quer dizer? São as que requerem energia para manter os dados armazenados, tá?
Um exemplo, no caso, é a memória RAM, que é a principal memória do computador, como já falei. Aí o que que acontece? Essa memória temporária, que é a memória RAM, e ela que é conhecida também como memória volátil, que é volátil, né? Ela, no caso, se não tiver energia, por exemplo, você está mexendo aqui, né, no computador e tal, escrevendo um texto, de repente faltou energia. Se você não for escrevendo e salvando logo aquilo que você está digitando, se faltou energia, vai perder tudo, não fica salvo, tá bom? Agora, é uma memória RAM, é uma memória rápida, tá? E também armazena uma maior quantidade de dados, mas caso você, na ausência de energia, ela vai o quê? Não vai permanecer ali, não vai deixar salvo, você tem que ter cuidado com isso, nesse sentido de quando tá digitando, tá? Tem que logo salvando para não perder, porque se caso falta energia, aí fixa salvo e não perde o que já foi digitado, por exemplo, né? Aí nós temos aqui as memórias permanentes ou não voláteis. São aquelas que guardam os dados mesmo quando não recebem energia elétrica, tá? Então, como exemplo, citamos as memórias conhecidas por ROM, a memória ROM, bem como os dispositivos de armazenamento em massa, como disco rígido, que é CDs, DVDs e disquetes. Disquete vocês não é do tempo de vocês, não. É porque a memória ROM, essas memórias não voláteis, é como se fosse mais ou menos uma segunda memória. Mas elas, o que acontece? Elas são já são, mesmo sem energia, já fica salvo. Por exemplo, o CD, a gente grava uma música no CD e fica salvo ali, né? Mesmo sem não tendo energia não importa, qualquer momento que você for utilizar, tá gravado ali, tá salvo. Diferente da memória RAM. Entenderam? Vamos para a próxima. E aí, o que eu coloquei? A memória de computador aqui. Então, essas memórias, elas vão subdividindo, tá? Então, aqui temos a memória principal, que eu já falei para vocês, que é a memória RAM. Aí são memórias o quê? Voláteis, porque na ausência de energia não fica salvo, né, os dados. E essas memórias voláteis, elas vão ser dinâmicas e estáticas. E aí se subdivide em memórias DRAM e SRAM. São outros dois tipos de memória. A DRAM, ela é uma memória rápida, armazena uma quantidade maior, ela armazena uma quantidade maior de dados, porém ela é mais lenta, não é rápida, tá? A DRAM, ela é mais lenta, só que armazena uma maior quantidade de dados. Já a memória SRAM, ela tem uma quantidade menor de dados e ela armazena uma quantidade menor de dados e é lenta, tá bom? Ela é mais lenta. Aí temos aqui a memórias não voláteis, que eu já falei que é a memória ROM. Aí vem as memórias secundárias, unidades de armazenamento, como eu já citei na imagem passada, os discos rígidos, pendrive, cartão de memória, são todos considerados como memórias secundárias. E ainda, vemos aqui, nós vimos as memórias, né, a parte física do computador, e agora a gente vai falar aqui um pouquinho, eu vou falar no caso sobre os cabos de conexões. Vocês estão vendo aí na tela, os cabos de conexões, nós temos o VGA, USB e o cabo HDMI, tá bom? Então, quais são as funções desses cabos? O USB, que é esse aqui, ele tá o quê? Ele é um transmissor, é um cabo universal. Geralmente a gente vê usados, por exemplo, a gente vai usar um celular, vai pegar o celular e quer passar alguma foto, alguma música, alguma coisa do celular pro computador. Então eu uso o cabo USB, tá bom? Que aí dá certinho para conectar e passar. E eu também posso usar ele em outras, além do celular, ou no notebook, viu? Aí eu tenho aqui o cabo, eu tenho aqui o cabo VGA, que é um tipo de cabo, aqui ó, o VGA, tá? VGA.
é um tipo de cabo de conector entre computadores e monitores ou televisões. O VGA, ele, por exemplo, é usado, a gente usa muito ele quando... vocês lembram do Data Show, que eu mostrei lá na imagem passada? O Data Show, para eu utilizar o Data Show, eu preciso desse cabo aí, do VGA, tá? E ele vai transmitir apenas imagem, tá bom? Vai trabalhar somente com imagens. Já o cabo, esse aqui, ó, o HDMI, ele vai transmitir ao mesmo tempo tanto a imagem quanto quanto o áudio, tanto vídeo e áudio ao mesmo tempo, tá? E aí ele é mais interessante, ele veio para substituir aqueles cabos de DVDs, dos DVDs. Lembra que o DVD ele tem 3 cabos? Não sei se vocês lembram, um amarelo, um vermelho e um branco. Geralmente quando a gente vai conectar, aí conectava do DVD na televisão, não é isso? Aí tem esses 3 cabos. Então ele não precisa disso tudo. O HDMI ele já veio para substituir esse monte de cabo. Basta conectar ele. E aí ele vai ao mesmo tempo transmitir vídeo e áudio de altíssima qualidade. USB, cabo universal. VGA é um conector de computadores e televisões também, monitores ou televisões. Acredito que vocês já tenham visto pelo menos o HDMI ou USB vocês tenham em casa. E para finalizar nosso dia, aí eu botei aqui uma mensagem: estuda que a vida muda. Por que temos que estudar para a vida mudar? Porque quando eu estudo, eu adquiro conhecimento, não é isso? E toda vez que eu adquiro conhecimento, eu vou me transformando, eu vou evoluindo enquanto ser humano, eu vou me humanizando, tá? Por isso que é importante, às vezes vocês acham chato estar estudando, não querem ler, não querem escrever, não querem pegar o livro, mas é um processo que faz parte da evolução do ser humano. Se vocês não estudarem, vocês vão ficar pessoas como, vamos supor, homem das cavernas, sei lá, vão ficando para trás, não vão evoluir, vão ser ignorantes. E não é bom, viu, a gente ser ignorante não, a gente ser cego no mundo não. A gente tem que ter um conhecimento, o conhecimento tem que ser um pouquinho de cada coisa. Por isso que é importante todos os dias a gente aprender. Se bem que todos os dias estamos aprendendo, porque a gente não aprende só no livro também, né? Mas todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa nova. E é bom a gente prestar atenção naquilo que naquele aprendizado do dia a dia, dos livros, seja qual for, para a gente conseguir se transformar. Então, o impossível é desculpa para o desistente. Uma pessoa que vai fazer alguma coisa nova ou também ao mesmo tempo estudar, quando ela acha chato, ela não quer, às vezes ela bota o quê? Uma desculpa, não, é impossível fazer isso hoje, não tô afim não, ou então não consigo, eu nunca vou aprender. Isso não existe, tá bom? Porque nós somos o quê? Seres que viemos para esse mundo para vencer os desafios, superar os desafios, superar a novidade. Nós viemos para aprender. Então, como a gente veio para aprender, então o desafio, ele nos torna uma pessoa vencedora, sabe por quê? Porque o desafio, ele vai ser para o vencedor. E todos nós somos vencedores, basta a gente querer. Não queira ser um desistente, não. O desistente, ele é um perdedor. Então, seja um vencedor. Aceite o desafio, encare ele como algo bom, como um aprendizado e vença, tá? Supere os dias, que isso é importante. Então, a gente vence a cada dia a gente vence alguma coisa que aparece no nosso dia a dia. Então, meu abraço, espero que vocês estudem, leiam lá o assunto, né, sobre Harvard, para poder fazer o exercício, fixar melhor na mente e pegar esse aprendizado para a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!